ótimo fim de semana para todo mundo. Aproveitem bem esse feriadão. Na verdade, o feriado já foi, mas o fim de semana que segue, reparem que já se vão 563 dias de guerra na Ucrânia. Eu quero fazer para vocês um primeiro resumo, traduzir aí as primeiras informações a respeito do dia de hoje na guerra da Ucrânia, mas primeiro, e como sempre, eu peço que você, por favor, já me ajude a mandar esse conteúdo para um número maior de pessoas, já deixando o seu like nesse vídeo, confirmando se você já está inscrito nesse canal. Se não tiver, o momento é esse, falta muito pouco mesmo para batermos aí 100 mil inscritos, e eu conto muito com o apoio de vocês para tal feito, tá bom? Então confirmem os likes, confirmem as inscrições e reparem que já começamos aqui com uma notícia, uma informação vinda do Volodymyr Zelensky. Eu dei uma primeira traduzida, tá, pessoal, aqui pelo próprio Safari da Apple. Alguns erros de tradução a gente corrige aqui na hora, tá? Assim eu acho que fica mais dinâmico quando eu leio já em português e vocês podem ler também. E caso tenha alguma palavra estranha aqui, a gente busca no inglês ali do que se tratava, tá bom? O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a superioridade aérea dos russos estava, e aí entre aspas, parando a contraofensiva de Kiev, entre aspas, porque a contraofensiva continua, não está literalmente parada, mas o próprio Zelensky, os próprios militares ucranianos já admitiram, né, que a contraofensiva não anda no pé que eles desejavam nessa altura do campeonato. E reparem que esse lance da superioridade dos russos no espaço aéreo assombra, né, os ucranianos desde o primeiro dia da invasão dos russos, lá no dia 24 de fevereiro. Lembrem que desde o primeiro dia da invasão, quando o Putin invadiu ali na madrugada, na primeira semana, o Zelensky já pediu para todo mundo, ele disse close the sky, help Ukraine to close the sky, lembram disso? Sempre ele deu ênfase que o problema ali, o déficit, aonde os russos se sobressaíam era nos céus, né? Muito embora, com o passar do tempo, vários países da OTAN, por exemplo, ajudaram a Ucrânia, entregaram sistemas poderosos de defesa antiaérea, mas não foi suficiente, pelo que o Zelensky está admitindo agora, nesse momento, não foi suficiente não, e ainda a superioridade dos russos fala mais alto, ainda mesmo com a contraofensiva em andamento, né? Então essa é uma das desculpas, né, que os ucranianos estão dando para a contraofensiva não estar aonde eles queriam que estivesse nessa altura do campeonato, tá? E ainda ele continuou e reclamou da lenta taxa de entregas de armas ocidentais e também das sanções que estão sendo muito lentas contra a Rússia. Se não estamos no céu, a Rússia está. Eles nos param lá dos céus, eles param nossa contraofensiva, seguiu o presidente da Ucrânia, ou seja, o mesmo problema de 1 ano e meio atrás, o problema dos céus ucranianos. Os russos têm uma superioridade enorme, né, nos céus contra os ucranianos. Em relação ao Elon Musk, ele disse que recusou um pedido ucraniano para ativar sua rede de satélites Starlink na cidade portuária da Crimeia, caramba, em Sevastopol, no ano passado, para ajudar em um ataque à frota russa na região. Musk disse que temia cumplicidade em um grande ato de guerra. Então Musk não quis ajudar os ucranianos a fazer um ataque ali em conjunto usando o sistema de satélites Starlink, por temer que isso levasse os Estados Unidos, né, ainda mais para a guerra. Tá aí informação que não havia sido divulgada ainda. O governador da região de Kherson, na Ucrânia, disse que pelo menos 3 pessoas foram mortas em mais um ataque aéreo russo. Sempre o lance da superioridade aérea, né? Lembrando que isso aqui foi de ontem para hoje. Lembrando também que durante as madrugadas, né, é quando o bicho pega na Ucrânia. Durante as madrugadas é que a coisa fica feia, infelizmente. Aí agora informações vindas da Rússia. A Rússia disse que repeliu inúmeros ataques ao longo da linha de frente e infligiu centenas de perdas às forças ucranianas.
Tá bom, mas qual linha de frente? Em qual região? Enfim, não dá para exigir muito, né? Só deles estarem divulgando informações já temos que agradecer, né? Porque informações vindas da Rússia não são tão comuns, né? Então eles disseram que repeliram ataques em uma linha de frente, mas não disseram qual. Tá bom. Fazer o quê? Os serviços de segurança da FSB, que é a FBI russa, tá, pessoal? A antiga KGB, que é aonde o Putin se formou, né? Prenderam o cidadão por supostamente conspirar para explodir a ferrovia na Crimeia, tá? Isso aqui eu trouxe pra gente ontem. Ela tá no resumo de hoje, mas esse cidadão que foi preso, nós falamos sobre ele ontem. É um russo de 40 anos, tá? Para quem não acompanhou as informações do dia de ontem, um russo de 40 anos foi preso na manhã de ontem. Isso aqui não é de hoje não, mas é bom relembrar. Lá na Crimeia, tá? Ele estava planejando, juntamente com a inteligência ucraniana, uma explosão em uma ferrovia na Crimeia. Lembrando que Crimeia é território ucraniano que foi anexado pelos russos lá em 2014, tá? Desde então, o Putin e somente ele e alguns capachos dele dizem que Crimeia é território russo, tá? 2 drones ucranianos eles colocaram apedredados. Eu percebo que o sistema de tradução tem problema com a palavra, né? Shot down, né? Faz sentido também, porque eles usam uma frase, um phrasal verb aqui, né? Um verbo farsal. Shot down. O drone foi abatido, tá? Cada dia ele traduz uma palavra que eu nunca vi, né? Apedredados. Enfim, 2 drones foram apedrejados pelas defesas aéreas russas quando supostamente tentavam atacar um posto de votação na região de Kherson, ocupada pela Rússia, enquanto a votação estava em andamento, tá? Informou a agência de notícias russa, brinquedo do Vladimir Putin, né? A TASS, a Peneiras do Vladimir Putin. A votação para as legislaturas instaladas na Rússia, nas regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia, já começou e termina no domingo. Que isso? Então o Putin está fazendo votações ali para Donetsk, Luhansk, enfim, o território que ele anexou em setembro do ano passado. Votação para quê? Votação para quê e por quê? Essa é a pergunta, né? Que não quer calar. E aqui, então, 2 drones ucranianos foram abatidos que iam para Kherson. Então tinham informações, né? Que uma reunião, que uma votação estava em andamento e tentaram aí apedredar. Os drones foram apedredados. É porque abatido, né, pessoal? Eles usam um verbo farsal, são 2 frases. Shot, de atirar, e down, né? Cair para baixo. Então eles usam shot down e esses phrasal verbs, o tradutor automático ele tem dificuldades, né? Mas não tem problema, a gente vai se encaixando aqui. Um míssil russo atingiu um prédio da polícia na cidade central ucraniana de Kryvyi Rih. Kryvyi Rih, se eu não me engano, é a cidade natal do Volodymyr Zelensky. Sempre que o Putin está revoltado, leva alguma pancada e quer fazer uma provocação mais séria ao Zelensky, ele cai para cima de Kryvyi Rih, tá? Que é a cidade aonde nasceu o presidente da Ucrânia. Tomei uma água aqui para refrescar as cordas vocais. Então, esse ataque em Kryvyi Rih matou um policial e feriu vários outros. A Força Aérea da Ucrânia derrubou 16 dos 20 drones Shahed de fabricação iraniana lançados durante a madrugada, durante a noite pela Rússia, no 5º ataque só essa semana a instalações portuárias do rio Danúbio, na região de Odessa. A polêmica não para, né? 5 noites consecutivas, o Vladimir Putin dando uma banana para os romenos, né? E atacando o porto de Danúbio. E para quem não está acompanhando, não se encaixou, eu disse uma banana para os romenos, porque Danúbio é território ucraniano, sim, é fato, mas fica a menos de 1 quilômetro da fronteira com a Romênia, tá? Esse porto de Danúbio, região de Odessa, fica a 800 metros da fronteira com a Romênia. As autoridades, o presidente romeno, por sua vez, no primeiro dia de ataque, chamou os russos e falou: meu, que isso? Tá louco? Tá maluco? Muito perto, até caíram estilhaços de drones, tá? No território romeno. A OTAN, por sua vez, enviou
uma equipe lá fez todo o estudo e concluiu que não era destroços do drone russo. Enfim, aí, uma tentativa clara de não arrefecer ainda mais, não aumentar, não piorar, né, ainda mais ali a situação, não esquentar ainda mais os ânimos. Mas claro que foram os drones russos, como não, menos de 1 quilômetro de distância o drone foi lançado ali no porto. E aliás, no primeiro dia os romenos reclamarem, aos russos continuarem 2, 3, 4, 5 ataques consecutivos em uma semana contra um porto que fica a menos de 1 quilômetro de uma fronteira de um outro país que não está, de certa forma, envolvido na guerra, realmente é uma provocação muito, muito forte. Ele nem com a Polônia, o Putin não fez tamanha provocação, ele lançou um ataque ali em Lviv, que é a última cidade ali da Ucrânia, depois já é Polônia, Lublin. Ele lançou um ataque no começo da invasão, depois ele parou, depois, acho que uns 2 meses atrás, lançou o segundo ataque, mas coisa de em 1 ano e meio, 2 ataques e ele segura o cavalinho dele ali. Agora com a Romênia foram 5 dias. Quais são as intenções? Vamos descobrir aí nos próximos dias, mas com certeza coisa boa não vem. As autoridades cubanas já prenderam 17, já aumentou o número, tá, de pessoas que foram presas sob a acusação relacionadas a uma rede de tráfico de pessoas que supostamente atraía cubanos para servir o exército russo e ajudar o exército russo na guerra na Ucrânia. Realmente impressionante, né? E aumentou para 17 já o número de pessoas envolvidas aí nessa rede de tráfico de pessoas. E o que é pior, para servirem e lutarem ao lado do exército do Putinzão de cana. Realmente impressionante. Aqui é o seguinte, a Rússia convocou o embaixador da Armênia por passos hostis quando Yerevan anunciou exercícios militares com os militares americanos. E quando a esposa do primeiro-ministro armênio visitou Kiev, e a adesão de Yerevan a se juntar ao Tribunal Penal Internacional. Lembrando que os bálticos todos estão contra, né? Todos estão contra o que a Rússia está fazendo e todos estão, não diria com medo, mas preocupados, né, com a sua própria, com o seu próprio território, né? E aí o Putin reclamando com os armenos, é o que faltava. Enfim, esse foi um primeiro resumão aí do dia. Vou ficando por aqui, peço que você, por favor, não se esqueça de confirmar o like, confirmar se já deixou a inscrição no canal, um comentário bem bacana também é sempre muito bem-vindo e também ajuda, tá? No algoritmo do YouTube e ele manda para mais pessoas. Daqui a pouquinho estou de volta, tá? Com mais informações a respeito da guerra na Ucrânia. Não se esqueça então, like, inscrição no canal, aproveitem o feriado com sabedoria, com muita cautela. Tamo junto, valeu!